galera, aqui é o Rodrigo do Entre Linhas Gremistas e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo daqueles de explodir mentes. Um vídeo que é sobre um assunto bem delicado, questão política do Grêmio, que não tá aberto o processo, mas o Paulo Calef, sem querer querendo, deu um start nessa discussão e vocês vão entender o porquê que esse vídeo pode ser tão polêmico quando a gente analisar passo a passo aquilo que o Paulo Calef falou no seu vídeo nas suas redes sociais. Primeira coisa que eu preciso dizer aqui para vocês é que o processo eleitoral do Grêmio não está aberto e não vai abrir tão cedo, tá bom? O Paulo Calef, inclusive na sua manifestação a respeito desses fatos que foram acontecendo, ele destacou isso e é verdade. O processo eleitoral do Grêmio não aconteceu, não está aberto. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, algumas coisas que ele falou e deixou meio que no ar, assim, ele afirmou no seu vídeo, nas suas palavras, podem dar a entender de que, na verdade, embora não oficialmente aberto, o processo eleitoral do Grêmio está ativo, está forte e vai trazer bastante polêmica. Vocês vão entender o porquê, mas não sem antes eu pedir para vocês deixarem o like aqui no nosso vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações para continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui do canal Entre Linhas Gremistas, que sempre procura trazer as coisas de forma mais aprofundada do que a maioria dos canais e produtores de conteúdo que temos por aí. Não somos jornalistas, somos gremistas pensadores, tentando fazer com que as coisas funcionem de uma forma um pouco mais aprofundada, que a gente pense o Grêmio de uma forma um pouco mais aprofundada. Por isso eu peço para vocês, acompanhem a gente, nos fortaleçam, porque a gente precisa conversar sobre o Grêmio de uma forma não superficial, mas bem profunda, e é isso que nós vamos fazer nesse vídeo aqui agora, tá bom? Vamos lá, passo a passo, gurizada. Vou trazer aqui para vocês primeiro as palavras do Calef. Abre aspas para o Paulo Calef. Em decorrência de uma fake news absurda espalhada por movimentos políticos do Grêmio, dando conta que o Ronaldinho Gaúcho estaria envolvido na minha campanha, o que não existe. Um absurdo sem precedentes, uma situação dessas, mas que foi divulgada pelo jornalista Luiz Carlos Reck, e o próprio já se retratou ao vivo na Rádio Grenal acerca dessa informação. Mas aqui o que eu quero deixar claro é que os agentes políticos do Grêmio não podem ter essa postura absolutamente fora do tempo eleitoral. Quem se sentir apto a discutir ideias e projetos, que o faça em momento oportuno. Nós temos agora que apoiar o nosso clube nas competições que ainda temos pela frente, e me causa extremo desconforto, inclusive, que um patrocinador do Grêmio tenha promovido apoio a um possível candidato. Isso é desrespeitoso com o clube e com o torcedor. E o momento eleitoral tem o seu início definido, e o término também. E isso certamente não é agora. Agora então nós vamos analisar frase a frase, item por item dessas palavras do Paulo Calef. Vamos começar. Olha só, em decorrência de uma fake news absurda espalhada por movimentos políticos do Grêmio, dando conta de que o Ronaldinho Gaúcho estaria envolvido na minha campanha. Primeira frase foi essa aqui. Vejam bem, em decorrência de uma fake news absurda espalhada por movimentos políticos do Grêmio. Primeira coisa que me veio à cabeça, quais movimentos políticos? Então, muito embora o Paulo Calef esteja aqui dizendo que um momento eleitoral não está conflagrado ainda um momento de discussão eleitoral, no momento em que o Paulo Calef não nomina quais são esses movimentos políticos, ele já está aqui colocando um mecanismo eleitoral em andamento, que é fazer uma afirmação a respeito de algum movimento político que não deixou claro qual é, ou seja, botou todo mundo no mesmo saco e coloca na cabeça do leitor a ideia de quem é o movimento político, qual o movimento político que fez essa fake news. Pode ser o movimento do presidente, pode ser qualquer outro movimento, pode ser qualquer um. Se a pessoa não vai, não pesquisa, não descobre, né, a respeito de qual movimento que é. E já coloca pulga na cabeça do eleitor gremista que não está por dentro de toda essa confusão. Será que é do presidente? Será que não é? Então, por mais que o Paulo Calef tenha tentado aqui dizer, olha, não é o momento da gente discutir questões políticas, ele, ao deixar em aberto assim quais movimentos políticos que fizeram essa afirmação, ele já está também fazendo uma afirmação para tirar proveito político, ainda que involuntariamente ele fez, tá? Vamos avançar. Nessa mesma frase, ele ainda comenta um negócio curioso, né? Uma coisa de que o Ronaldinho Gaúcho estaria envolvido na minha campanha, o que não existe, um absurdo sem precedentes uma situação dessas.
Fechando aspas de novo pro Calef. Cara, todo mundo sabe que o Ronaldinho é uma persona não grata no Grêmio. Mas uma pessoa, um político, um dirigente político do Grêmio falando isso expressamente demonstra o quanto o Ronaldinho é persona não grata, persona não quista, inclusive nas entranhas da administração gremista. As pessoas que administram o Grêmio não querem nem estar vinculando a sua imagem ao Ronaldinho Gaúcho. Então, ao fazer isso, também o Paulo Calef está dando indicativo: olha, não quero a minha imagem grudada no Ronaldinho Gaúcho. Vou correr para fazer isso, porque senão alguém pode achar que é verdade e eu vou sair no prejuízo da minha imagem, que eu não quero nem pensar, né, a minha imagem colada no Ronaldinho Gaúcho. Depois o Paulo Calef menciona a questão do Luiz Carlos Reck, que se retratou na própria Rádio Grenal, fala da postura lamentável dos jornalistas e também dos agentes políticos do Grêmio. E aqui de novo ele fala agentes políticos de uma forma genérica, sem especificar quais são, o que acaba colando na forma como o leitor ou como o ouvinte quiser, né, quiser encaixar isso daqui no presidente, ele pode. Se ele quiser encaixar isso aqui num outro agente eleitoral, ele pode. Então tá aberto, o Calef não menciona, então não sei nem se ele sabe quem é a pessoa que de fato fez essa afirmação, né? A gente já viu alguns prints aí que podem indicar de quem, da onde que veio, mas nesse caso aqui o Calef ele não especifica, ele não fala especificamente de quem vem, então deixa aberto, o leitor pode entender de uma forma bem ampla, bem pouco específica, pode colar em qualquer um dos agentes políticos do Grêmio, tá? E aí depois o Calef segue falando de uma questão que também é muito importante, no momento em que ele coloca que me causa um grande desconforto, inclusive que um patrocinador do Grêmio tenha promovido o apoio a um possível candidato, e isso é desrespeitoso com o clube e com o torcedor. E de novo aqui, mais uma vez, o Calef não é específico a qual patrocinador, também não é específico a qual agente político, a qual possível candidato, deixando tudo em aberto. Então, se a pessoa não vai, não pesquisa, não busca a informação, a pessoa não descobre, pode colar de novo essa informação em qualquer agente político, né? Ao que se sabe, está se falando do Antônio Dutra. O Antônio Dutra que teria feito uma reunião com o presidente, o dono da Marquespan, que é uma empresa que patrocina o Grêmio, e a partir desse encontro, possivelmente para angariar de repente algum tipo de apoio, a partir desse encontro saíram algumas informações desse apoio formal, né, que não ficou bem claro ainda, mas parece que foram ditas algumas frases que acabaram vazando, e a partir disso o Calef veio e expõe a sua insatisfação com base nesse encontro e no que dele resultou, né? Em que pese o Calef não tenha sido a pessoa que começou esse processo, e sim ele respondeu a um movimento de outro agente político, de fato há aqui já uma troca, né? Ao passo que um está fazendo um movimento já pensando ali na frente, o outro vem aqui também, marca um território e joga ao vento, assim, na questão de uma acusação bem mais ampla do que de fato deveria ter sido, sem especificar para quem que ele está direcionando essa manifestação, podendo colar em qualquer um. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, gente? Na verdade, é sim, por mais que essa não tenha sido a intenção do Calef, é sim uma declaração que